amigas, tudo bom? Hoje eu estou aqui gravando um vídeo improvisado que eu não estava pretendendo gravar, mas porque eu recebi, gente, juro, muitas DMs essa última semana de pessoas perguntando sobre a prova da FAMEMA, da redação especificamente, como funcionava, se precisava fazer o último parágrafo ser um parágrafo de intervenção e dúvidas sobre como era o estilo da redação. Então, como eu respondi muitas perguntas por lá, eu resolvi expandir e tornar disso um vídeo para poder perpetuar as informações por aí, e eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo. Então eu vou falar mais ou menos como que é a estrutura, o modelo de redação da FAMEMA, que é uma prova feita pela instituição VUNESP, e daí nesse processo eu vou responder as perguntas que mais foram feitas nas minhas DMs, porque pode ser perguntas de outras pessoas, então essa vai ser a ideia. Mas antes de tudo, pelo amor de Deus, vamos lembrar que o quê? Sou uma professora de redação? Não sou. Tenho propriedade, minha nossa, falar, não tem. Isso daqui sou eu falando o quê? Da minha experiência, do que eu aprendi no cursinho com o passar desses anos. Então, assim, significa que essa forma vai ser a única possível? Não. Eu vou passar o quê? Um conhecimento que foi transmitido pra mim através dos professores, mas o quê? Com o decorrer desse tempo já pode ter a influência da minha interpretação, algum vício meu nas minhas redações. Então assim, não vai estar puríssimo do jeito que veio do professor, tem a minha interpretação, tem o meu viés ali encaminhado, então o quê? Não me responsabilizo. Mas a ideia é o quê? Não que eu fale um monte de coisa errada, mas que eu dê uma o quê? Uma clareada nas ideias, entendeu? Mostre mais ou menos o caminho. Então beleza, vamos começar. O primeiro ponto que deve ser estabelecido é que normalmente as redações das provas feitas pela VUNESP, FAMEMA, Unifesp, FAMER, elas têm meio que um estilão parecido da forma como o tema é trazido para você. Normalmente vai ter uma coletânea de alguns textos ou falas de algumas pessoas ou alguma notícia da mídia, meio que introduz o tema pro candidato sobre alguma polêmica ou algo do tipo. E daí, embaixo dessa coletânea, vai ter aquela frase lá embaixo que vai ser o tema, e ela meio que vai trazer uma controvérsia, um dilema, uma situação que tem dois lados contrapostos, mas isso não vai acontecer normalmente de forma tão óbvia. Às vezes essa dialética, essa contraposição vai aparecer um pouco mais assim, não exatamente na forma de pergunta, mas ela vai estar ali inserida. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. No vestibular do ano passado, que foi o que eu entrei, o da FAMEMA, FAMEMA 2019, o tema foi: atletas transexuais devem participar de esportes competitivos sob o novo gênero? Essa é da prova da FAMERP de 2019, que tem um estilo parecido. Obrigatoriedade da vacinação, o tema é obrigatoriedade da vacinação entre a prevenção a doenças e o respeito às escolhas individuais. Aqui os dois lados estão mais evidentes, que é o quê? Um é a vacinação como uma forma de prevenção das doenças e o outro a vacinação como uma forma de respeito às escolhas individuais, tá vendo? Contraposição de dois pontos. Daí, Unifesp 2019 também, o tema foi eutanásia, entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. Então, basicamente, a partir desses exemplos de provas de redação do modelo VUNESP, eu queria mostrar pra vocês como é o estilão, como o tema é introduzido aos alunos. Pode ser de uma forma mais clara, que os dois lados estejam bem evidentes, ou de uma forma que, assim, você tem que meio que, entendi, de acordo com o texto, ver aqueles dois lados que estão sendo contrapostos. Então tá, daí a partir disso, como que vai ser estruturado? Já no primeiro parágrafo, o que era interessante fazer? Você apresentar aquela polêmica, você, candidato, leu o texto de apresentação, você entendeu de onde veio, de onde saiu aquele tema, de que notícias, de que contexto. Só que a pessoa que vai estar lendo o seu texto, você tem que escrever pensando que ela não sabe de nada disso, então você tem que meio que introduzir. Então ali, logo no começo, você já apresenta o tema, apresenta a polêmica, tipo, vem sido mostrado muito na mídia, enfim, de alguma forma mais bonitinha, não tão bobinha como dessa forma que eu acabei de falar. Você já apresenta o tema e depois o quê? Você tem que expor a dialética, ou seja, a contraposição dos dois lados. Então meio que essa dialética já pode ser explicada e apresentada em um período assim, uma frase até o primeiro ponto final, um período. E daí assim, se por um lado há aqueles que defendem o lado A por causa disso, há aqueles que por outro lado acreditam que o lado B é o que realmente faz mais sentido por causa daquilo. Então meio que você expõe cada um dos lados e o argumento mais geralzão que defende cada um desses lados, mas não de uma forma muito aprofundada, com um monte de porquê, visto que há... Não, é bem tipo assim,
jogado. Há aqueles que acreditam que não devem participar por ser uma injustiça, e há os que acreditam que a participação é uma forma de inclusão. Ou seja, você não se aprofundou naquele assunto, mas meio que deixou claro o que embasa cada um dos lados. A partir desse ponto, você vai defender o quê? A sua opinião, o que você realmente acredita, o que você vai defender ao longo do texto. Vamos chamar essa opinião de tese do texto. Ela tem que aparecer já logo no primeiro parágrafo, depois da dialética, e você vai o quê? Ver qual dos lados você vai defender. Aí é muito importante que você não fique em cima do muro também, tipo, o lado A é interessante, mas o lado B também tem isso. Não, isso de apresentar os dois lados, você já apresentou ali na dialética. É muito importante que na sua tese você escolha um lado e os argumentos que vão embasar aquele lado. Porque eu lembro que quando eu tava no cursinho, quando eu tava treinando, eu tentei fazer isso que eu achava que os dois lados tinham seus pontos positivos e negativos, mas eu lembro que eu fui orientada de que isso parecia que eu tava meio que em cima do muro e eu tava contraditória, isso não ajudava muito o texto. Então é interessante que por questão de segurança você consiga embasar bem um dos lados e se manter naquilo. Então beleza, voltando. Depois que você criou a sua dialética lá, apresentou a contraposição, você vai apresentar para o leitor, já no primeiro parágrafo, a sua tese, a sua opinião. Você vai falar que vai defender o lado A ou o lado B, sei lá, por conta de... e vai apresentar outros dois argumentos para poder embasar a sua tese, só para não falar, tipo, eu vou defender o lado A porque eu quero. Não. Tem que ter algum argumento ali atrás disso. É possível afirmar que, de fato, o lado A é o mais coerente, visto que A e B. A e B são os seus dois argumentos. E é legal também que nessa tese você não fique tentando explicar muitos argumentos, deixe eles mais de uma forma assim, A e B. Sem ficar, visto que, associando, lembrando de... Não. Para não deixar muito sua redação confusa, ficar uma forma bem clarinha. E aí, no seu segundo parágrafo, o que você vai fazer? Você vai pegar o argumento A e abrir ele o máximo que você pode, tipo, falar tudo relacionado ao argumento A para poder meio que ancorar ele. Então, tipo assim, exemplos que justificam aquele seu argumento, alguma passagem histórica ou alguma coisa filosófica, sei lá. O que você achar melhor, ou um raciocínio, uma lógica, um exemplo do dia a dia associado àquilo, você vai fechar aquele seu argumento A pra falar que, olha, esse argumento é consistente. E daí uma coisa que eu também gostava bastante de fazer era meio que no fim do parágrafo, que eu já destrinchei todo aquele argumento, meio que retomar a minha tese, tipo, tá vendo? É por isso, por conta desse argumento A, que eu tô defendendo aqui o lado A, é por isso que faz sentido, meio que lembrando o leitor, tá vendo? Eu tô tentando te explicar o porquê que eu tô defendendo esse lado. E daí, no terceiro parágrafo, o que eu faço? A mesma coisa, só que defendendo o argumento B e fazendo a mesma coisa, abrindo, destrinchando e reafirmando a minha tese. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou pro meu último parágrafo, o parágrafo da conclusão, e aí vem um ponto bastante importante. Diferentemente dessas provas do Enem, que você faz uma proposta de intervenção, meio que dá uma sugestão sobre como resolver o problema ou tentar enfrentar esse problema, nas provas da FAMEMA e da VUNESP em geral, você não faz isso. Você só faz o quê? Realmente uma conclusão do... E o que é essa conclusão? É meio que uma retomada com outras palavras, mas seguindo a mesma ideia, sem acrescentar a ideia que você não falou durante o texto, dos argumentos A, dos argumentos B, e a partir disso fechar reafirmando de novo a sua tese. Por conta disso, do argumento A e por conta daquilo do argumento B, que eu já falei durante o texto, leitor, é que eu tô apoiando o lado A nessa polêmica. A partir disso, dá pra gente perceber que essa prova que eles falam que é prova de redação dissertativa em prosa, ou dissertativa ortodoxa, argumentativa, é tudo a mesma coisa, ou seja, você vai estar defendendo um ponto de vista, você não vai só estar expondo alguma coisa, vai estar tentando meio que convencer o seu leitor do porquê que você escolheu aquele lado e porquê aquele lado é embasado em argumentos. Então, gente, basicamente essa foi a forma como eu fui treinada para as redações da FAMEMA, da Unesp, da FAMERP, enfim. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês um PDF com os critérios de correção da redação da FAMEMA do ano passado. E daí lá eles têm algumas tabelas de competências, não é esse mesmo nome que eles usam, mas enfim. No geral, é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, por favor, me deixem aqui o comentário, dá um like, se inscreve no canal. E é isso, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!